Trabalhar muito não significa crescer. Olá, gente, esse é mais um vídeo aqui para o canal da Cris Morim. Aqui a gente compartilha um pouco mais sobre percepção de mundo, bastidores de empreendedorismo, bastidores de arquitetura, um pouco sobre moda e lifestyle. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Existe uma frase que muita gente escuta muito cedo, que é a respeito: se você quiser crescer, você tem que trabalhar muito. E eu concordo em partes. Nesse vídeo eu vou explicar para você qual que é a diferença de você trocar o seu tempo por dinheiro e você realmente construir um ativo a longo prazo. Trabalhar e crescer não são necessariamente a mesma coisa. Você pode trabalhar por 10, 12 anos em alguma coisa e ter os mesmos resultados. Ou seja, não é esforço que a vida premia, mas sim os resultados e os ativos e acúmulos que você adquire ao longo do tempo. Depois de alguns anos na carreira de arquitetura, prestação de serviço, onde eu tinha um teto, ou seja, tenho 24 horas como todos vocês, eu comecei a parar para avaliar. Eu estou trocando o meu tempo para construir um ativo e o que meu trabalho está construindo na hora que eu durmo. Ele continua encaminhando sem mim ou ele precisa de mim 100%? Essa foi uma das maiores chaves viradas que eu tive para começar o meu negócio e abrir a Tina Light Design. Estar ocupada não é a mesma coisa de estar construindo. Você já reparou que tem dias que você fica o dia todo resolvendo coisas? Você responde o WhatsApp, você responde o fornecedor, você resolve um probleminha aqui, outro ali, você vai no banco, chega ao final do dia você está extremamente exausta. Mas existe uma grande diferença entre trabalho de manutenção e o trabalho de construção de ativo. Porque dificilmente quando você ocupa todo o seu tempo durante o dia em atividade de manutenção, você consegue construir algo que vai para o próximo nível. Ou seja, não são a mesma coisa. Você acaba virando escrava da própria rotina. Às vezes você se sente muito ocupada, mas chega no final das contas, quando você vai fazer matemática básica, você vê que as contas não fecham. Você vê que para fazer aquela viagem que você gosta, você precisa ganhar mais dinheiro. Então, tudo isso faz com que você entenda a diferença entre você ganhar um dinheiro imediato, ou seja, se você for fazer uma diária em um lugar, você vai ganhar um dinheiro imediato, e a construção de um ativo que ao longo prazo, às vezes no início você não vai ganhar nada. A sensação é que você está trabalhando de graça. Mas vai chegar um ponto onde você vai escalar esse negócio e as coisas vão rodar sem você. Ou seja, você aumenta muito mais a sua escala, com menos estresse, você delega e entende que nem sempre os maiores resultados têm a ver com o seu tempo envolvido. Existe uma diferença muito grande entre você ganhar um dinheiro imediato e construir um ativo. Ou seja, você ganhar um dinheiro imediato, você vai vender a sua hora trabalhada. Ou seja, você fez seu trabalho e você já recebe por aquilo. Isso também é importante, porque a gente também precisa pagar contas e os boletos vêm todos os meses, todos os dias para algumas pessoas. Mas a construção de um ativo é algo que às vezes você não vai ter um retorno de cara. Ou seja, uma audiência, clientes, reputação. A gente sabe que isso leva tempo para ser construído. E é exatamente por levar tempo para ser construído que as pessoas desistem muito fácil. Mas é a única coisa que depois, ao longo do tempo, quando você não estiver mais na sala, quando você não estiver no seu escritório, quando você não estiver mais no seu trabalho, vai repercutir sem que você precise estar 100% presente. Eu comecei a perceber que riqueza dificilmente vem somente das suas horas, porque o horário a gente tem 24 horas para todo mundo. Então a riqueza ela vem dessa expansão de mente, onde você consegue fazer o acúmulo de capital social, de audiência, de conteúdo, de experiência, de reputação e credibilidade, que são coisas que geram depois relacionamentos, networking e novos clientes. Nem todo trabalho tem o mesmo valor. Isso até parece meio duro, até porque duas pessoas podem trabalhar por 8 horas igualmente, só o que acontece? Elas resolvem problemas diferentes. Vamos colocar um exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e tem que resolver a questão de gestão, funcionário, RH, contabilidade. É uma pessoa que trabalha 8 horas fazendo uma função específica. Elas têm pesos diferentes porque o mundo ele paga mais para quem resolve problemas. Ou seja, quando a gente fala de empreendedor, ele resolve uma dor. Então é muito diferente, por isso que eu falo que é duro, mas é verdade, que as 8 horas pode corresponder de forma diferente de uma pessoa para outra. O esforço não é a única variável, existe estratégia, existe posicionamento,
existe relacionamento, existe algumas áreas que você vai ter que ter alguma formação técnica, conhecimento, know-how, e também existe reputação. Tudo isso leva tempo, ou seja, a comparação das 8 horas vai muito além somente de esforço. Para você que é empresário e me assiste, existe a capacidade de vender e a capacidade de tomar decisões. Ou seja, o quanto de riscos que você toma durante o dia. Porque nós sabemos que para ter uma empresa, às vezes você vai ter que arriscar, às vezes você vai ter que entrar no financiamento, às vezes você vai investir um capital social ali, às vezes sem pensar num retorno de imediato, ou de fechar um negócio lá naquele evento. Então, quanto mais riscos você toma, mais resultados você tem. Eu falo, claro, riscos que são calculados, mas precisa ter riscos. E é por isso que eu falo, uma pessoa pode trabalhar 8 horas com alguma coisa que não tem nenhuma possibilidade de crescimento e outra trabalhando 8 horas com uma coisa que consegue multiplicar. Ou seja, a pessoa ela foca naquilo que vende, naquilo que realmente pode propagar sem ela. Não significa que nenhuma é melhor que a outra, significa que estão em jogos diferentes. Eu acho tão perigoso alguém romantizar sobre trabalhar muito. Porque às vezes a pessoa pode estar trabalhando muito e colocando energia em algo que de repente não consegue ter uma possibilidade maior. E às vezes a pessoa pode estar investindo um pouco menos de tempo ou o mesmo tempo, mas focando em alguma coisa que multiplique. E essa é a verdadeira diferença. Isso não significa que um é melhor que o outro, significa que estão em jogos diferentes. O que você está construindo? Essa é uma pergunta bem interessante, eu gosto de provocar vocês. É você parar no seu trabalho e falar assim, se eu fazer isso por daqui 5, 10 anos, eu vou continuar vendendo meu tempo por dinheiro? Em que patamar que eu vou estar? E foi exatamente essa pergunta que virou minha chave. Eu tenho formação em arquitetura e quando eu comecei a profissão, eu sempre tive muito acesso em relação às pessoas que realmente investiam, pessoas que tinham empresas. E o arquiteto, muitas vezes, a gente sabe que ele tem muito capital social, mas às vezes não tem tanto capital financeiro, às vezes isso não acompanha. Às vezes a pessoa ela tem só o capital financeiro, mas não tem um capital social. Então, quando a pessoa tem as duas coisas, melhor ainda. E acompanhando os arquitetos mais velhos, eu comecei um MBA em São Paulo, com 15, 20 anos de carreira, eu comecei a ver o teto deles, ou seja, o teto financeiro mesmo. As viagens que eu queria fazer, as roupas que eu queria comprar. Eu comecei a ver que a arquitetura ela era a ponta do iceberg. E que para mim conseguir fazer mais projetos, conseguir ter mais renda, eu teria que aumentar o escritório, teria que delegar o trabalho criativo. E para mim hoje a arquitetura é algo muito difícil de delegar, porque a pessoa ela compra o seu olhar. Fala que a arquitetura ainda é muito artesanal. Se você coloca muitas pessoas para fazer, acaba que se torna commodity, uma coisa que não tem diferença no mercado, não tem o seu toque ali. Além de ser áreas criativas que são extremamente estressantes. A partir disso eu comecei a ver novas possibilidades. Quando eu estava fazendo projetos aqui no meu escritório, eu lembro que um dia desses eu estava já tarde da noite resolvendo um projeto, onde eu fechei um projeto de uma residência e de um comércio e comecei a me perguntar, eu estou vendendo as minhas horas de trabalho? Claro, todo mundo tem um começo, eu acho que a prestação de serviço é a primeira profissão que nós temos, até a gente ter a maturidade empresarial. O que eu posso fazer, que eu tenho de know-how e autoridade, para vender? Trabalhar com vendas, comunicação. E foi quando nasceu a Tina Light Design com a iluminação. Aí eu te pergunto, e você percebe sobre si mesmo, eu estou construindo uma empresa? Eu estou construindo uma equipe? Eu estou construindo audiência? Eu estou construindo reputação? Eu estou construindo autoridade? O que eu estou construindo e que caminho, o que esse caminho vai me levar daqui 5, 10 anos? Mais importante, relacionamentos acumulam, reputação acumula, audiência acumula também. Ou seja, então a pergunta mais inteligente que você deve fazer é o quê? O que hoje eu estou fazendo um esforço que pode valer amanhã? Ou seja, quando você dormir e acordar novamente amanhã, isso continua trabalhando para você. Cuidado com a sensação da falsa produtividade. Ou seja, foque realmente em coisas que vão te gerar valor. Uma coisa é você tá tirando o seu tempo para coisas que são pequenas do dia a dia. Organizar a agenda, responder o WhatsApp, são atividades de manutenção. Atividades que fazem você levar ao próximo patamar é você fazer aquilo que você procrastina, que eu sei que às vezes de repente você procrastina, que é gravar um vídeo, que é você criar um produto, é você criar uma mentoria e vender isso pelo digital, ou você aprender uma habilidade nova,
que as pessoas pagam muito por aquilo. Então, toda vez que você se perguntar que atividade eu tenho feito para manutenção do dia a dia e que atividade eu tenho feito para construir realmente um ativo. Conhece aquelas pessoas que acham que só elas fazem coisas muito boas? Então, trabalhar melhor também é você saber delegar melhor. Ou seja, tudo que você tira um tempo para fazer, você está tirando tempo de outra coisa. Então, você saber delegar, ter tomada de decisão é muito importante. No início mesmo, sabe, na época da faculdade, eu achava que somente eu fazia as coisas bem feitas. Mas com o tempo você começa a entender que você não faz nada sozinho e que tem pessoas que você contrata que faz algo absurdamente melhor que você, porque ela só faz aquilo, ela só faz a edição da filmagem, ela só faz a gravação, então ela faz tudo como se fosse uma pessoa especializada naquilo. Então trabalhar melhor não é confiar só em você, é você ter uma equipe boa que trabalhe com você também. E quero dizer uma coisa para vocês, eu não estou dizendo para trabalhar pouco. Esse vídeo não é defesa para trabalhar pouco. Eu acredito em trabalhar muito, mas com direção, construindo algo que você vai ter uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira. Tipo aquelas pessoas que criam o motor de uma empresa, depois elas começam a investir em imóveis, em aluguéis, e quando elas ficam mais maduras, mais experientes, elas simplesmente se aposentam, diminuem o ritmo porque elas criaram ativos que trabalham para elas. Ou pessoas que investem no banco, na XP, em bolsa de valores, em correção de imóveis e recebe todos os meses o valor de um aluguel sem ter um imóvel. Então existem várias formas de você tracionar aquilo que você ganha para depois você ficar, vamos dizer, sossegado e vivendo daquilo que você construiu. Então antes mesmo de eu pensar em quantas coisas eu fiz durante o dia, eu faço perguntas mais provocativas. O que eu construí hoje? O que eu estou construindo hoje, que amanhã eu vou precisar colocar tanta minha energia e vai trabalhar para mim? Essas são as perguntas que você deve fazer para si mesmo, para você construir a sua própria liberdade. Independente seja a sua liberdade, seja financeira, liberdade de tempo. É um ativo que trabalha para você, mesmo que você não esteja presente. Talvez você precise escolher melhor onde você coloca a sua energia. Ou seja, o esforço sem estratégia, ele não leva a lugar nenhum. Mas o esforço com estratégia, ele faz você alcançar patamares muito maiores. Todo esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Tina Mori, Cris Morim. Aqui a gente compartilha toda semana sobre bastidores de arquitetura, empreendedorismo, lifestyle, moda. E se você gosta de me acompanhar nas redes, me acompanha no Instagram, Tina Mori com 2 Is, e no TikTok também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.